Momento você fechasse os seus olhos e baixasse a sua cabeça, a gente vai estar orando e eu vou declarar que nesta noite Deus vai derramar paz, vai derramar alegria sobre a sua vida, conforto, amém? Feche os seus olhos e baixe a sua cabeça nesse momento. Gostaria de estar orando com você nesse momento. Pai, obrigado por essa noite, estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Pai, obrigado pela Tua voz que já fala ao nosso coração. Pai, eu creio, Senhor, e eu te agradeço desde já por aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, aqui, sobre a vida das pessoas que estão assistindo essa live nesta noite. Eu declaro que elas serão tocadas, eu declaro que elas serão transformadas, Pai, pela Tua palavra. Eu declaro nesta noite, Senhor, que elas receberão do Teu amor, receberão da Tua paz. Eu declaro, Espírito Santo, em nome do Senhor, que elas nunca mais serão a mesma, Senhor. Eu declaro que nessa noite o Senhor está derramando refrigério. Eu declaro que nesta noite o Senhor está derramando paz sobre lares, sobre famílias, sobre vidas nesta noite, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? O tema dessa ministração que eu quero falar para você hoje, o tema onde diz, na fornalha com o Senhor. O tema é esse, na fornalha com o Senhor. Irmãos, todos nós passamos por momentos de tribulações. Todos nós passamos por momentos difíceis. E talvez você está passando, você está assim nessa live e você fala, pastor, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. E às vezes quando a gente está passando por momentos de luta, normalmente a nossa oração é para quê? Que Deus nos livre. Senhor, me tira dessa tribulação. Senhor, me tira de tudo isso que eu estou passando. Senhor, me livra. A nossa oração é sempre para que o Senhor nos livre. Não é errado você orar para que o Senhor te livre. Mas às vezes eu quero dizer para você, às vezes o Senhor ele não quer te livrar da fornalha. Às vezes o Senhor ele quer entrar na fornalha com você. Às vezes mas pastor, eu quero que ele me livre, mas eu quero dizer para você, Deus quer que você entre na fornalha, porque ele vai entrar com você e o milagre será muito maior. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Talvez você está passando por um problema e você vem pedindo ao Senhor que Ele te livre, pedindo que o Senhor te livre dessa situação, dessa tempestade que se levantou. Mas eu quero te dizer, filho, às vezes o Senhor ele não vai te livrar disso. Que é isso, pastor, é verdade. Mas eu quero dizer para você, Ele não vai te deixar só em meio a tudo isso, Ele estará com você. Em meio a tudo isso que você está enfrentando, a gente vê aqui a história de 3 jovens. Irmãos, parece um filme. Começa com ameaças, o rei começa a ameaçar esses 3 jovens, o rei começa a falar algo para ele. Irmãos, parece aqueles filmes quando a gente está assistindo que sempre vem algo, ameaças, começa algo a acontecer, mas eu quero dizer para você aqui, a gente vê uma história, mas uma história com final feliz, porque toda história com Deus ela tem um final feliz. Toda história com o Senhor, ela tem um final maravilhoso. Eu quero dizer para você, não importa onde você esteja, talvez nessa noite você está assistindo essa live, você se encontra na cama de um hospital, talvez você se encontra enfermo nessa noite, mas eu quero dizer para você, se você estiver com Deus, toda história com Deus, ela tem um final feliz. Toda história com o Senhor, ela termina bem. Toda história com Deus, ela é maravilhosa. A gente vê uma história maravilhosa com esses 3 jovens. O rei começa a ameaçar ele, o rei começa a falar algo para eles. E eu quero dizer para você, talvez você está passando por isso dessa noite, você é cristão e as pessoas veem você doente, e muitas pessoas, às vezes, da sua família perguntam, cadê teu Deus? Por que você está passando por isso? Por que está acontecendo isso? Quero dizer para você, filhão, não fica triste, Deus está com você. Você não está só em meio a tudo isso. O Senhor, Ele é teu Deus e Ele está cuidando de você. E eu creio que é através dessa palavra que hoje Deus vai gerar fé no seu coração. Eu creio que através dessa palavra eu declaro que Deus vai gerar fé. Você vai ser impactado pela glória do Senhor. Eu declaro que o seu coração vai queimar pelo fogo do Espírito Santo nesta noite. Eu declaro que você vai ser incendiado pela glória do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, na fornalha com o Senhor. E quero falar para você, o primeiro ponto que eu quero falar para você dessa ministração é, quando o Senhor entra na fornalha com você, o seu milagre será ainda maior. Irmãos, quando o Senhor ele entra na fornalha conosco, o nosso milagre ele vai ser ainda maior. Onde eu falei para você, a gente vê aqui o posicionamento desses 3 jovens. O rei ameaça ele, mas eles têm um posicionamento invejável, irmão. Quero dizer para você, ele se posiciona de uma forma firme. E eles não fazem aquilo que o rei está pedindo para que eles façam. Irmãos, eu quero falar para você, quantos de nós às vezes estamos passando por um momento difícil, enfrentando lutas. E a gente vê quantos cristãos abandonaram a sua fé. Por causa de uma tempestade que se levantou contra a vida dele, por causa de uma tempestade que se levantou, talvez nesse momento ele se encontra na fornalha. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não abandone a sua fé.
Tem um posicionamento que esses 3 jovens tiveram. Tem um posicionamento que esses 3 jovens tiveram, eles manteram a sua fé e falaram, a gente não vai se ajoelhar diante desse Deus, eu só sirvo um Deus. Eu não sirvo estalto, eu sirvo um Deus vivo. Isso tem que queimar nosso coração diante desses dias, tempestade que se levantar. Situações adversas quando chegar, tenha um posicionamento firme, de uma forma firme, como esses 3 jovens se posicionaram. Mas às vezes, como eu falei para você, a gente quer que Deus nos livre de tudo. Deus não vai te livrar de tudo, mas Ele está com você a todos os momentos. Irmãos, se Deus nos livrasse de todas as situações, a gente seria como as crianças mimadas. Imagina um pai que ele nunca diz não para um filho. Como é que ele cresce? Ele cresce uma pessoa chata. Não dá para conversar com ele, é insuportável, porque quando diz não, ele não aceita. Porque ele foi criado como? Mimado. O pai nunca disse não. Tudo que ele pediu, o pai dava. E eu quero dizer para você, na nossa vida a mesma coisa com Deus. Deus é nosso pai. Às vezes ele vai ter que dizer não, ele vai ter que mostrar com a maneira certa para nós, com a maneira certa de fazer. E uma coisa que eu e você temos que aprender, filhão, é confiar em Deus. E o que me toca o meu coração é que 3 jovens aqui. Não está falando de 3 pessoas que já têm, pessoas adultas, pessoas que já têm tempo. A Bíblia fala de 3 jovens. Jovens, a gente quando traz para a realidade de jovem, que jovem é o quê? Jovem é quando ele está começando, ele está indo para as células, às vezes está indo para a igreja, mais jovem, ele ainda está, a gente está cuidando, está alimentando ele, tem que ser um alimento, não pode ser a gente dá logo uma feijoada, tem que começar aos poucos, que é jovem. Jovem é assim. Mas esses 3 jovens não. Eles já estavam prontos e eles falaram, a gente não vai se prostrar. E eu quero dizer para você, meu irmão, quando o Senhor entra na fornalha com você, o seu milagre é ainda maior. Pastor, e por que Deus não livrou aqueles jovens da fornalha? Deus poderia livrar? Podia, Deus abriu o mar vermelho. Mas por que Deus não livrou eles de entrar na fornalha? Sabe por que Deus não livrou? Porque quando Deus entra na fornalha conosco, o milagre, ele é ainda muito maior. O milagre é muito mais poderoso. Por isso eu quero que você entenda isso nessa noite. Deus não poupou aqueles 3 jovens de ir para a fornalha. Deus não poupou aqueles 3 jovens de passar por aquela situação. Por isso eu quero te dizer nesta noite, filho. Talvez você está aí, se encontra, como eu falei para você, enfrentando uma tribulação, enfermo, você fala, mas por que eu não me livrei? Deus não me curou, porque isso não passou da minha vida ainda, porque essa tempestade não passa, porque tudo isso não acaba na minha vida. Eu quero dizer para você, sabe por quê? Porque o seu milagre ele vai ser muito maior. Deus vai passar em tudo isso com você e Deus não vai te deixar só. Ser livrado da fornalha é bom demais. A gente orar e Deus nos livrar do nosso problema, das situações que levantou, é bom demais. Mas eu quero dizer para você, muito melhor é entrar na fornalha com o Senhor. Muito melhor é a gente conhecer o poder de Deus sobre a nossa vida. Muito melhor, meu irmão, é você estar com o Senhor no meio daquela situação. Eu quero dizer para você, às vezes Deus vai usar aquela situação que Ele não vai te livrar, para que Ele cumpra o propósito dEle na tua vida. Às vezes Deus usa essa situação, mas por que Deus Ele não me livra, pastor? Porque Ele vai usar essa situação para cumprir o propósito dEle na sua vida. Uma coisa que eu e você temos que ter em nosso coração é aprender algo. Crer no Senhor. Se posicionar e falar, eu não vou abandonar a minha fé. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo na minha vida, mesmo que eu esteja passando por tudo isso, mas uma coisa eu sei, o meu Deus, Ele é comigo. Coloca isso no teu coração nesta noite. Olha para a vida desses 3 jovens. Olha a situação que esses 3 jovens enfrentaram. Leia comigo lá em Daniel capítulo 3, onde a gente leu lá no verso 24 e verso 25. Olha o que diz. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Irmão, você sabe o que é isso?
O rei, ele fica furioso. O rei manda lançar esses 3 jovens daquela fornalha. Fala que o rei, ele escolhe 3 soldados mais poderosos que ele tinha no exército dele. E manda jogar aqueles 3 jovens. A Bíblia fala que quando aqueles 3 soldados vão lançar aqueles 3 jovens, o fogo mata ele. A quentura era tão grande que aqueles 3 soldados, eles são mortos pelo fogo. E aqueles 3 jovens caem lá. Mas diz que depois de um tempo o rei vai à porta da fornalha, a janela da fornalha, e quando o rei olha para ali, o que é que o rei vê? O rei vê 4 jovens, ele diz que vê 4 pessoas, diz que passeando por dentro do fogo. Eu quero dizer para você, o quarto homem da fornalha, ele está com você nessa tribulação. O 4º homem da fornalha, ele está cuidando de você, você não está só. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando o Senhor entra na fornalha conosco, o nosso milagre vai ser muito maior. Aqueles 3 jovens, eles entraram na fornalha, eles estavam dispostos a passar por tudo isso. Mas lá dentro da fornalha, o 4º homem, que é o Senhor, estava com ele. Deus entrou com ele, Deus não deixou ele só. Tem uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas, elas têm medo de morrer por afogamento ou incêndio, queimada. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso que lá em Isaías capítulo 43, se você tiver com sua Bíblia, abra aí também, Isaías, versículo 43. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Isaías, versículo 43, lá no verso 2. Isaías 43, verso 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha o que a palavra de Deus diz, ela deixa bem claro: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chamas arderá em ti. Irmãos, olha que algo poderoso aqui que o Senhor está falando. O Senhor, ele deixa bem claro que nós não estamos livres de passar pelo fogo. Nós não estamos livres de ir para a fornalha. Você não está livre da tempestade. Mas a parte-chave desse versículo que o Senhor deixou, ele falou: em meio a tudo isso, eu serei contigo. Ele falou: vai vir muito fogo. Vai vir muita tempestade. Vai vir situações difíceis, mas em meio a todas, o Senhor, ele é com você. Ele estará conosco. Isso é que a gente tem que colocar no nosso coração. Isso que a gente tem que colocar dentro do nosso coração, irmãos, e crer no poder do Senhor. Porque é algo que o Senhor fala: eu serei contigo, filho. Lembre que você não está só em meio a tudo isso. Precisamos aprender um princípio. Que em meio à adversidade que se levanta contra as nossas vidas, o Senhor, meu irmão, ele está cuidando, ele está ao nosso lado. Eu quero que você, nesta noite, você declare algo. Você começa a declarar: Pai, deixa-me sentir tua presença. Em meio ao fogo, mostra-me a tua grandeza neste problema. Ei, peça isso ao Senhor. Se você começar a pedir isso, irmão, então você terá uma paz que ultrapassa todo o seu entendimento. Começa a pedir ao Senhor que em meio ao fogo, ele te mostre a grandeza dele. Começa a pedir ao Senhor que em meio a todo o problema, ele possa mostrar a presença dele a você. Começa a pedir isso ao Senhor nesta noite. Eu quero que você saiba que Deus, às vezes ele não vai te livrar desse problema, sabe por quê? Ô pastor, mas por que ele não vai me livrar dessa situação? Porque ele não vai livrar da fornalha. Porque eu digo para você, o seu milagre ainda vai ser muito maior do que você imagina. Coisas maiores vão acontecer na sua vida. Deus não livrou Daniel de ir para a cova dos leões. Mas o Senhor fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse comido por aqueles leões. Deus não livrou Daniel, como Deus não livrou José de ser odiado pelos irmãos. Deus não livrou José de ser jogado na cisterna. Deus não livrou José de ser vendido. Deus não livrou José de ser acusado por aquela mulher. Não livrou José de ser jogado numa prisão. Mas a Bíblia diz que em meio a tudo isso, a Bíblia diz que Deus era com José. Em tudo que José colocava a mão, prosperava.
Isso é o ponto-chave. É a nossa fé, saber que em meio a todas as situações, Deus sempre está conosco. Por isso eu quero que você coloque algo no seu coração, filhão. Aprenda algo. Quando você entrar na fornalha, aprenda algo. O Senhor, ele vai entrar com você e o seu milagre será muito maior. Como que eu e você vai conhecer o Deus da cura se não passar pela enfermidade? Como vamos conhecer o Deus que restaura casamento? Às vezes a gente vai ter que passar por situações para saber o qual Deus a gente serve. Para saber o poder do nosso Deus. Por isso que Deus não livrou esses 3 jovens, Deus podia livrar. Mas Deus não livrou para um milagre ser maior ainda. E em segundo lugar que eu quero falar para você, filhão, quando o Senhor entra na fornalha com você, o inimigo é surpreendido. Quando Deus entra na fornalha com você, até seu inimigo, ele é surpreendido. Deus, ele é maravilhoso demais. Aqui temos a Bíblia fala em Daniel, capítulo 3, a história desses 3 jovens. Esses 3 jovens que foram lançados naquela fornalha. A Bíblia diz que, como eu falei para você, o rei se levanta contra esses 3 jovens. E algo interessante, irmãos, olha o que a Bíblia fala, que quando naquele momento o rei colocou um decreto, quando ouviu o som da trombeta, do pífaro, da gaita de foles, de toda sorte de música, todos tinham que se prostrar e adorar o rei. Mas a Bíblia diz que esses 3 jovens, eles não se prostram. E interessante que quando esses 3 jovens, eles não se prostram, aqueles que se prostraram, de ajudar esses 3 jovens, de estar ao lado deles, de ajudar eles, não, foram dedurar ele ao rei. Falaram, ó rei, aqueles 3 jovens que tu constituíste sobre a província da Babilônia, ele não adora o teu Deus, e nem adora a imagem de ouro que levantaste. Olha o que essas pessoas vão fazer, meu irmão. Então o rei, a Bíblia diz que o rei fica furioso. O rei fica furioso e manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E o interessante é que aqueles 3 jovens, eles vão perante ao rei. E, irmãos, aqui a gente vê algo interessante. Chega diante do rei, o rei pergunta a ele, o rei dá uma oportunidade. O rei dá uma oportunidade, se vocês adorar, vocês não vão ser lançados, mas se vocês não adorarem ao meu Deus, a minha imagem de ouro, se vocês, em outras palavras, não me adorar, eu quero ver qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Olha o que o rei fala para aqueles 3 jovens. O rei começa a ameaçar eles. O rei começa a falar algo para ele, começa a falar algo negativo. E a Bíblia diz que o interessante é que quando aqueles 3 jovens, ele chega perante ao rei, meu irmão, ele declara algo para o rei. O que aqueles 3 jovens fizeram? Uma declaração de fé. E o que eles disseram para o rei? Se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser nos livrar, ele nos salvará da fornalha de fogo. E nos livrará do teu poder, ó rei. E é isso que eles falam para o rei. Mas depois ainda a seguir eles falam algo mais poderoso ainda. O que é que eles falam para o rei? Mesmo que o nosso Deus não nos salve, mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor, rei, pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha o que ele chega para falar para o rei. Olha o que estava no coração daqueles 3 jovens. Ele falou, a gente não vai adorar, rei. Pode ficar sabendo, não adoraremos. A gente não vai adorar o teu Deus. A gente não vai adorar. Eles continuaram firmes, irmãos. Se puseram de pé. Olha o que esses 3 jovens estavam no coração. Depois de tudo aquilo que eles passaram, a Bíblia diz que o rei ficou furioso quando viu tudo isso. O rei já estava. Mas ficou mais furioso ainda. E o rei, a Bíblia diz que o rei manda chamar os soldados mais poderosos do seu exército, manda amarrar os pés, as mãos daquele jovem e manda jogar na fornalha. Diz que ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Mas a Bíblia diz que ele jogou quantos jovens? A Bíblia diz que ele jogou 3, irmãos. Algo errado nisso aí que o diabo fez. Ele errou. Não pode juntar crente, irmão. Juntar crente, vai dar o quê? Vai dar fogo. Crente junto é fogo. Imagina, um crente tá no mercado, ele encontra um, aí chega outro, virou um culto dentro do mercado. Pronto, já era. Vira um culto, filho. É fogo. E o diabo manda jogar o quê?
3 jovens dentro do fogo. Irmãos, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará em nosso meio. Você entende o que é isso? Jogou 3 jovens. O Senhor estava onde? No meio. Por isso que eu digo, filho, eu quero dizer para você, se você é jovem e não está participando de uma célula, começa a participar. Começa aí, as células jovens, tem célula do discipulado também para sua fé, está acontecendo. Se você não é do quadro de risco, comece na célula. Irmão, eu quero... Ei, a gente está aqui, tendo essa live aqui, você está na sua casa escutando essa palavra, mas eu quero dizer para você, em comunhão é diferente, irmão. A gente junto, nossos irmãos, é diferente. Você está junto naquele momento, eu quero falar para você, é algo mais poderoso. Por isso que a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então você fala, pastor, mas na minha célula só vai 2. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, filhão, com o Senhor é 3. Ele vai estar em nosso meio. E uma que o rei Nabucodonosor manda jogar quantos? 3 jovens. E quando ele joga os 3 jovens, irmão, eu quero dizer para você, ele é surpreendido. Porque ele jogou 3. Quando ele chega na porta da fornalha, tem 4. Ele foi surpreendido. Eu quero dizer para você, continua mantendo a sua fé. Aqueles que julgam, aqueles que não acreditam, ele vai glorificar o Deus a qual servimos, porque ele vai ver o que Deus vai fazer em nossas vidas. Ele vai ver o que Deus vai fazer em sua vida através dessa tempestade. Ele vai ver o que Deus vai fazer na sua vida através dessa tribulação a qual você vai estar enfrentando. Ele vai ver o que Deus vai fazer através dessa pandemia que se levantou. Ei, meu irmão, o nome de Deus vai ser glorificado e sabe através de quem? Daqueles que duvidam da nossa fé. Continua crendo isso. Continua crendo nisso, bota isso em seu coração. A Bíblia diz que o rei é surpreendido. A Bíblia diz que quando o rei ele chega à porta da fornalha, ele começa a chamar os governadores, os principais, os governadores e os prefeitos. E ele começa a falar o quê? A gente não lançou, não foi 3? Foi, meu rei. Tem 4. Eu quero dizer para você, talvez você está na fornalha, você pensa que está sozinho. Você pensa que está sozinha, mas eu quero dizer para você, o 4º homem da fornalha, ele está com você. Ele está contigo, filho. Creia nisso, bota isso no seu coração. O inimigo, ele será surpreendido. O que o diabo quer fazer é nos parar. A Bíblia diz que quando aqueles 3 jovens, eles saem de dentro daquela fornalha, a Bíblia diz que nem cheiro de fogo passava sobre ele, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados. A Bíblia diz que só foi queimado o quê? Só as cordas, a atadura que ele estava amarrado, que foi queimado. O que simboliza isso? Isso simboliza o medo, a ansiedade, a falta de fé. E eu declaro hoje que o fogo do Senhor vai queimar tudo isso sobre a sua vida. Vai queimar a ansiedade, vai queimar o medo, a falta de fé. Eu declaro hoje em nome de Jesus que Deus está derramando fé, paz, tranquilidade sobre o seu coração, meu irmão. Descansa no Senhor, descansa em Deus. O inimigo será surpreendido pelo que Deus vai fazer na sua vida. O inimigo ele será surpreendido, por isso descansa. Creia no poder do Senhor. Creia no poder de Deus. Veja que história magnífica, meu irmão, desses 3 jovens. Veja que história maravilhosa. O rei contra os 3, não era só o rei que todo ali, Império da Babilônia, todos se prostraram, só esses 3 jovens que estavam ali que não se prostrou. Vê que situação esses 3 jovens se encontram aqui. Deus não livrou eles de ir para o fogo. Deus não livrou eles de ser lançados naquela fornalha. Eles tiveram que passar por isso. Ô pastor, mas por que esses 3 jovens tiveram que passar por tudo isso? Porque esses 3 jovens foram jogados, presos dentro do fogo. Porque esses 3 jovens eles passaram por tudo isso. Para que o poder de Deus, o milagre do Senhor, fosse muito maior sobre a vida deles. Para que o inimigo fosse surpreendido pelo Deus daquele jovem. Eu quero dizer para você, talvez a sua família ela duvida da sua fé. Talvez as pessoas te julgam por causa que você é cristão. Mas eu quero dizer para você, Deus vai fazer um milagre tão grande na sua vida, na sua família, que eles serão surpreendidos e eles vão glorificar o nosso Deus. Eu declaro que Deus vai fazer milagre dentro da sua casa.
Eu declaro que Deus vai fazer grandes coisas dentro do seu lar. Mas para isso, mantenha a sua fé. Mantenha a sua posição. Não pare em meio caminho. Continua crendo. Continua acreditando no poder de Deus. Continua acreditando que o quarto homem da fornalha, ele está com você. Creia nisto. Deixe que essa palavra ela queime no seu coração nesta noite. Deixe que o amor de Deus, ele entre no seu coração nesta noite, filha. Deixe que Deus incendeie o seu coração nesta noite. Que Deus gere fé no seu coração. Que você continue crendo. Continue acreditando. Que o seu inimigo ele será surpreendido. Porque Deus ele está na fornalha com você. Não importa onde você se encontra nesta noite. Eu não sei aonde você está ouvindo essa live. Talvez você está na sua casa, como eu falei, no hospital. Eu não sei onde você se encontra, filhão. Mas eu quero dizer para você, Deus sabe de todas essas coisas. E Deus ele é contigo. Continua crendo. Em terceiro lugar que eu quero falar para você. Em terceiro lugar, quando o Senhor entra na fornalha com você, até os incrédulos vão glorificar a Deus. Quando Deus entra na fornalha com você, filhão, até quem é incrédulo, eles vão glorificar o Senhor. Porque aqueles que viram Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostrarem diante daquela estátua de ouro, que viram aqueles três jovens em pé, porque eles vão dedurar, porque eles vão até o rei para falar para o rei que aqueles três jovens não tinham se prostrado. Porque eram incrédulos, eles não criam no Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego creram. E às vezes, irmão, eu quero falar para você, às vezes você vai ser perseguido, às vezes você vai ser julgado, e há momentos da nossa vida que parece tudo conspirar contra nós, parece que estamos num beco sem saída. Parece que estamos num beco, irmão, sem saídas. Parece que é a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, parece que a gente está num beco sem saída. E aqueles que podiam nos ajudar, é os que nos acusam. Parece que a gente está no beco sem saída. E quando você precisa daquela pessoa, você diz, é desses que eu preciso. Porque aqueles que podiam ajudar aqueles três jovens foram os que julgaram. Mas eu quero dizer para você, às vezes a gente está passando por esse momento. Parece que tudo está dando errado, mas eu quero dizer para você, meu irmão, é a palavra de Deus que acalma o nosso coração. É a palavra do Senhor que vai acalmar o seu coração. Abra sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, amém? Aleluia. Romanos capítulo 8, se você já encontrou, lá do verso 31. Olha o que diz, Romanos capítulo 8, verso 31, onde diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a que não poupou o seu próprio filho, antes que por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus a quem justifica e quem os condenará. É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Filhão, diga algo no seu coração. Declare hoje: nada me separará do amor de Cristo. Nada vai me separar do amor de Deus. E continuando ainda no verso, olha o que diz ainda lá no verso 36. Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte. E somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Olha o que a Bíblia deixa bem claro, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus diz. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. Continuando no verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundezas, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, coloque isso no seu coração nesta noite. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada pode me separar, nada pode te separar do amor de Cristo. Nada, filhão. Creia nisso, bota isso no seu coração nesta noite. Mesmo que todos estejam contra você, mesmo se levantaram contra você, creia que nada pode separar você do amor do Senhor. Por isso que eu quero que você coloque isso no seu coração nesta noite. Esses 3 jovens, eles podiam, naquele momento, falar, não, acabou tudo aqui. Se a gente não se prostrar, a gente vai para uma fornalha, a gente vai morrer, tudo acabou aqui agora. Mas eles não se prostraram, porque eles sabiam que nada os separaria do amor de Deus. Nada os separaria do amor do Senhor. Não é a adversidade que você está enfrentando. Não é a situação, a tempestade que você está enfrentando que vai te separar do amor do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está com você, você não está passando por isso só. Não deixa que isso te afaste do amor de Deus. Não deixe que a luta te afaste do Senhor. Não deixe que as pessoas te afastem do amor de Deus. Mas por que eu estou passando por tudo isso? Porque Deus quer fazer de tudo isso que você está passando. Tudo que você está passando, Ele vai cumprir o propósito dele na tua vida e o milagre será muito maior. Tudo isso Ele vai usar para o meu bem, para o teu bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso eu quero dizer para você, quando o Senhor entrar na fornalha com você, até os incrédulos, eles vão glorificar a Deus, eles vão começar a glorificar o Senhor, eles vão começar a glorificar. Meu irmão, olha o que a Bíblia diz lá em Daniel ainda, capítulo 3, verso 28. Olha o que diz lá em capítulo 3, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse, seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lê comigo, desculpa aí, irmãos, no começo não. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. No começo dessa história, a gente via que o rei era contra. O rei estava contra esses 3 jovens. O rei fez um exalto e falou que tem que ser adorado aqui sou eu. O Deus aqui sou eu. Irmãos, mas vê aqui agora o que o rei fala no comecinho do verso 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você vê que até os incrédulos, quando a gente mantém a nossa fé, ele começa a glorificar o nosso Deus. E olha o que ele diz ainda no verso 29. Portanto, faça um decreto. Ele tinha feito... Qual era o decreto do rei primeiro? Que o que não adorasse aquela estátua de ouro, ele ia ser lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Porque ele tinha que adorar aquela estátua de ouro. Mas agora o rei agora ele faz outro decreto. Aqui já mudou o decreto do rei. Olha o que o rei diz lá no verso 29. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aí talvez você pergunta, pastor, mas eu estou enfrentando tudo isso ainda. E é em meio a tudo isso,
que as pessoas vão ver o poder de Deus e o Senhor será glorificado. Foi em meio a toda essa situação, eles tiveram que ir para a fornalha, tiveram que passar por tudo aquilo, para que o nome do Senhor ele fosse glorificado. E aqueles que não acreditavam, aqueles que eram incrédulos, que duvidavam, o rei ele começa a falar o quê? Não há outro Deus que possa livrar como este. E é isso que Deus vai fazer na sua vida nesses dias. Talvez você se encontre, como eu falei para você, na cama do hospital enfermo, e os médicos falaram para você que não tem mais jeito. Acabou. Mas eu quero dizer para você, eles vão declarar, não há um Deus, não há outro Deus como esse, que possa livrar como esse livrou essa pessoa. Não há um Deus, não há outro Deus como esse que curou essa doença, só esse Deus é Deus. Eu quero dizer para você, através de tudo isso, o nome de Deus vai ser glorificado. E a sua vitória, irmão, vai servir de testemunho para outras pessoas. E para fechar com chave de ouro, em meio a tudo isso, tudo que eles passaram, tudo que ele enfrentou e talvez tudo que você está enfrentando, olha o que diz lá no verso 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. E eu declaro sobre a sua vida hoje, Deus vai fazer, irmão, em meio a tudo isso, você prosperar. Em meio a tudo isso, Deus vai derramar paz sobre a sua vida. Em meio a tudo isso, eu declaro que Deus vai derramar cura. Em meio a tudo isso, eu declaro que você vai receber a vitória do Senhor. Em meio a tudo isso, eu declaro que o Senhor, Ele é com você. Creia nisso, coloque essa palavra de Deus no seu coração. Coloque isso sobre a sua vida nesta noite. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu gostaria de orar pela sua vida. E você também, talvez se encontre enfermo nesta noite. Você vem sofrendo de alguma enfermidade. Eu gostaria que você pusesse a sua mão sobre a sua enfermidade nessa noite, que eu vou estar orando. E eu creio que Deus vai derramar cura. Eu creio que Deus vai derramar paz. Eu creio que Deus vai derramar algo novo sobre a sua vida nesta noite. Feche os seus olhos e baixe a sua cabeça. Pai, eu apresento cada vida, Senhor, que está, Pai, assistindo essa live nesta noite. Pai, eu declaro que o coração dela está queimando pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Eu declaro, Pai, que ela está sendo incendiada, Senhor, pelo Teu fogo. Espírito Santo, onde tem pessoas enfermas esta noite, Senhor, derrama cura sobre ela. Deus, onde se encontra pessoas essa noite que estão aflitas, Pai, derrama tranquilidade, derrama Tua paz. Senhor, eu declaro nesta noite que pessoas, Pai, estão, Senhor, tendo a fé ativada no Senhor. Eu declaro que nessa noite o Senhor está derramando ousadia, fé, Senhor, para que cada um possa se manter firme, para que cada um, Senhor, possa continuar, Pai, trilhando, mesmo em meio à tempestade. Sabemos que o Senhor está conosco, Deus. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado, sabemos que o Senhor está cuidando, Deus. Espírito Santo, leva a paz àqueles que precisam, leva a cura àqueles que estão enfermos, e eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, que a vida deles nunca mais será a mesma, Pai. E eu declaro, Senhor, que lá na frente vamos declarar aquilo que o Senhor fez sobre a nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus que coisas maiores estão por vir, Senhor. Amém, Pai. Glória a Deus, fica na paz. E eu peço a você, irmãos, que compartilha essa live, outra pessoa pode estar precisando de receber essa palavra. Vai estar no YouTube. E compartilha aí, vai lá no YouTube também, comenta, compartilha com outras pessoas. E no finalzinho a gente vai ter uma adoração. Continua aí, amém? Fica na paz e até domingo. Que Deus abençoe.